O melhor lutador não é um lutador de boxe, karatê ou judo. O melhor lutador é alguém que pode se adaptar a qualquer estilo. Ele dá pontapés como um lutador de kickboxing, mas também luta no chão. Ele não é apenas um especialista. Ele pode lutar em qualquer lugar, em qualquer situação. Bruce Lee disse isso em 1971. E as pessoas ficaram confusas. Como assim não ter estilo? Um lutador sem estilo é como um músico sem instrumento. É impossível. Não faz sentido, mas Bruce Lee sabia de algo que levou anos para entender. Algo que mudou não apenas as artes marciais, mas a forma como milhões de pessoas pensam sobre vida, trabalho, criatividade e liberdade. Esta é a história de como o maior artista marcial de todos os tempos destruiu tudo o que aprendeu. E ao fazer isso criou algo eterno. Hong Kong, 1954. E pela primeira vez em sua vida ele sentiu que pertencia a algo. Wing Chun não era apenas uma arte marcial, era uma tradição, uma linhagem que remontava séculos. Cada movimento tinha uma razão, cada técnica tinha uma história. E o mestre Ip Man ensinava com uma convicção absoluta: Wing Chun é a forma mais eficiente de combate. Tudo o que você precisa está aqui. Bruce Lee acreditou, completamente. Ele treinava todos os dias, horas e horas. Seus punhos sangravam, seus braços queimavam, mas ele não parava, porque tinha encontrado a verdade. E a verdade tinha um nome: Wing Chun. Durante 5 anos, Bruce Lee foi um discípulo perfeito. Ele não questionava, não duvidava. Ele apenas absorvia. E quanto mais aprendia, mais se tornava arrogante. Porque agora ele tinha um sistema. Ele tinha respostas. Ele sabia como o mundo funcionava. Wing Chun era o estilo. E o estilo era a identidade. E a identidade era poder. Mas então, em 1959, algo inesperado aconteceu. Bruce Lee foi para os Estados Unidos estudar filosofia na Universidade de Washington. E lá, pela primeira vez, ele viu algo que abalou suas certezas. Ele viu lutadores de karatê, lutadores de judo, boxeadores, e percebeu algo perturbador. Eles também eram bons, muito bons. No início, Bruce tentou ignorar. Wing Chun é superior. Ele repetia para si mesmo. Essas outras artes são inferiores. Mas a realidade continuava contradizendo sua crença. Ele via boxeadores com socos mais rápidos que os dele, judocas com quedas que Wing Chun não tinha resposta, karatecas com chutes que ele nunca imaginou possíveis. E pela primeira vez, uma pergunta perigosa começou a crescer em sua mente. E se Ip Man estava errado? Essa pergunta o aterrorizava. Porque se Wing Chun não era a verdade absoluta, então o que era? Se o estilo que ele dedicou anos para dominar tinha limitações, então ele tinha desperdiçado seu tempo. Mas Bruce Lee era honesto demais para ignorar a verdade. Então ele fez algo radical. Ele começou a estudar outros estilos, não para provar que Wing Chun era superior, mas para entender por que eles funcionavam. Ele treinou karatê, aprendeu judo, estudou boxe ocidental, praticou esgrima. E quanto mais aprendia, mais percebia algo óbvio, mais revolucionário. Todos os estilos tinham pontos fortes, e todos os estilos tinham pontos fracos. Wing Chun era rápido em curta distância, mas lento em longa distância. Karatê tinha chutes poderosos, mas lutava mal no chão. Judo dominava arremessos, mas não tinha socos eficientes. Boxe tinha as melhores mãos, mas ignorava chutes e quedas. Cada estilo era uma verdade incompleta, uma peça de um quebra-cabeça maior que ninguém tinha montado. E então veio 1964, o ano que mudou tudo. Oakland, Califórnia. Um porão fechado. Bruce Lee enfrentou Wong Jack Man, um mestre de Kung Fu tradicional que veio desafiá-lo por estar ensinando artes marciais chinesas para não chineses. A luta durou 3 minutos. Bruce venceu. Tecnicamente foi uma vitória, mas emocionalmente foi uma derrota devastadora, porque 3 minutos era tempo demais. Bruce esperava vencer em segundos, mas não conseguiu. Suas técnicas de Wing Chun não funcionaram tão bem quanto ele esperava. Ele ficou cansado. Suas mãos doeram. E pior de tudo, ele percebeu que se o oponente fosse um pouco melhor, ele poderia ter perdido. Naquela noite, Bruce Lee sentou sozinho em seu quarto e fez uma pergunta brutal para si mesmo. Por que levei 3 minutos para vencer um oponente que deveria ter sido fácil? A resposta era óbvia, mas dolorosa. Porque eu estava preso ao estilo. Ele tinha tentado lutar do jeito certo, do jeito Wing Chun, e isso o tornou previsível, limitado, mecânico. E naquele momento, Bruce Lee tomou a decisão mais radical de sua vida, uma decisão que seus mestres considerariam heresia, uma decisão que mudaria as artes marciais para sempre. Ele decidiu destruir tudo o que havia aprendido, não porque o Wing Chun era ruim,
mas porque qualquer sistema, por melhor que seja, eventualmente se torna uma prisão. Nos meses seguintes, Bruce Lee se tornou um estudante novamente. Mas desta vez, sem lealdade a nenhum estilo. Ele estudou tudo: boxe, karatê, judo, taekwondo, esgrima, savate, luta livre, tudo. E ele não estava procurando o melhor estilo. Ele estava procurando princípios universais, verdades que funcionavam independentemente do sistema. Ele percebeu que socos eficientes vinham do boxe, não do kung fu. Que chutes poderosos vinham do muay thai e taekwondo, não do wing chun. Que controle de distância vinha da esgrima. Que timing vinha do boxe ocidental. E então ele começou a fazer algo que nenhum mestre tradicional jamais faria. Ele misturou tudo. Pegou o que funcionava. Descartou o que não funcionava. Sem respeito por tradição. Sem lealdade a linhagens antigas. E seus colegas tradicionais ficaram horrorizados. Você está traindo o Wing Chun. Você está desrespeitando o Ip Man. Você está destruindo a tradição. Mas Bruce não estava destruindo. Ele estava libertando. Porque ele havia percebido a verdade mais profunda de todas. Estilos são limitações. E limitações são inimigas da verdade. E foi assim que nasceu o Jeet Kune Do, que em chinês significa o caminho do punho receptador, mas na realidade significa algo muito mais profundo: o caminho de não ter caminho. Bruce Lee dizia: Jeet Kune Do não é um estilo, é uma filosofia, é a arte de expressar o corpo humano da forma mais honesta e eficiente possível. E quando as pessoas perguntavam: mas qual é a técnica do Jeet Kune Do? Ele respondia: a técnica do Jeet Kune Do é não ter técnica fixa, porque uma técnica fixa é uma técnica morta. Use apenas o que funciona, descarte o que não funciona, adicione o que é unicamente seu. Essa era a filosofia. Simples, radical, libertadora. Mas as pessoas não entendiam. Elas queriam regras, queriam um currículo, queriam saber: o que eu faço nesta situação? E Bruce respondia: você faz o que a situação exige, não o que o estilo diz. E então ele usou a metáfora que se tornaria sua mais famosa: seja como a água. Água não tem forma. Você coloca a água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. Você coloca a água em um bule, ela se torna o bule. Água pode fluir ou pode destruir. Seja como a água, meu amigo. Essa não era apenas uma metáfora sobre luta. Era uma metáfora sobre vida. Porque estilo é forma fixa. E forma fixa é rigidez. E rigidez é fragilidade. Mas água se adapta. Água flui. Água encontra o caminho. Água vence sem lutar. E Bruce havia descoberto essa verdade não apenas estudando artes marciais, mas estudando filosofia. Especialmente filosofia taoísta. Ele havia lido Lao Tzu, o antigo sábio chinês que escreveu o Tao Te Ching, e encontrou ali a mesma verdade. O vazio contém tudo. A forma vazia é a forma completa. Ele leu Jiddu Krishnamurti, o filósofo indiano, que dizia: a verdade é uma terra sem caminhos. E percebeu que isso se aplicava às artes marciais também. Ele estudou Alan Watts, seu amigo e filósofo, que ensinava sobre Zen budismo, e dizia: tentar capturar a vida é como tentar pegar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. E ele leu Miyamoto Musashi, o lendário samurai japonês que escreveu o livro dos 5 Anéis, e disse: não tenha preferência por uma arma. Conheça todas. Use todas. Seja livre. Todas essas filosofias diziam a mesma coisa. Libertação vem de abandonar a fixação. Força vem da flexibilidade. Maestria vem de deixar ir. E Bruce Lee integrou tudo isso em Jeet Kune Do. Não era apenas uma arte marcial. Era uma filosofia de vida aplicada ao combate. Mas o mais revolucionário de tudo era isto: Bruce Lee não queria que as pessoas copiassem o Jeet Kune Do. Ele queria que criassem seu próprio Jeet Kune Do. Eu não ensino você a lutar do meu jeito, ele dizia aos alunos. Eu ensino você a descobrir o seu jeito, porque você não é eu. Você tem um corpo diferente, uma personalidade diferente, então seu estilo deve ser diferente. E quando alguém perguntava: Mestre Bruce, qual é a melhor técnica? Ele respondia: a melhor técnica é aquela que funciona para você no momento que você precisa. Não existe melhor. Existe apenas eficaz agora. Isso era heresia para o mundo das artes marciais tradicionais, porque tradição é baseada em respostas fixas.
Em faça assim porque sempre foi feito assim, em hierarquia, em reverência ao passado. Mas Bruce estava dizendo: esqueça o passado, esqueça o que funcionou para outras pessoas, descubra o que funciona para você agora. E essa filosofia não se aplicava apenas à luta, aplicava-se a tudo. Pense no seu trabalho. Quantas vezes você faz algo do jeito que sempre foi feito, mesmo sabendo que há uma forma melhor? Você está preso a um estilo, a um sistema, a uma tradição que não faz mais sentido. Pense em seus relacionamentos. Quantas vezes você age de acordo com regras que aprendeu, em vez de responder honestamente ao que a situação pede? Você está lutando com um estilo fixo em um jogo que exige fluidez. Pense em sua criatividade. Quantas vezes você limita suas ideias porque não é assim que as coisas são feitas no meu campo? Você está aprisionado por um estilo que não é seu. Bruce Lee estava dizendo: liberte-se. Não seja um imitador. Seja um criador. Absorva o que é útil. Rejeite o que é inútil. Adicione o que é essencialmente seu. Essa frase resume tudo. É a essência do Jeet Kune Do e a essência de uma vida autêntica. Mas havia um paradoxo nisso, e Bruce estava completamente ciente dele. O paradoxo era este: para não ter estilo, você primeiro precisa dominar estilos. Para quebrar regras, você precisa conhecer regras. Para ser livre, você precisa primeiro entender as prisões. Bruce Lee não começou sem estilo, ele começou com Wing Chun. Dominou-o completamente. Depois estudou dezenas de outros estilos. Absorveu milhares de técnicas. Leu centenas de livros de filosofia. E só depois de todo esse conhecimento, ele pôde transcendê-lo. Porque não ter estilo não significa não saber nada. Significa saber tudo e não estar preso a nada. É como um músico de jazz. Ele precisa conhecer teoria musical, escalas, harmonia. Mas quando improvisa, ele esquece tudo isso. Ele simplesmente flui. Ele se torna a música. Ou como Picasso disse: aprenda as regras como um profissional, para que você possa quebrá-las como um artista. Bruce Lee era um artista. E seu meio era o corpo humano em combate. E ele transformou o combate em arte ao remover todas as limitações artificiais. Nos últimos anos de sua vida, Bruce Lee parou de chamar o que ensinava de Jeet Kune Do, porque até esse nome tinha se tornado uma limitação. As pessoas começaram a transformá-lo em um estilo, a criar regras, a fazer exatamente o oposto do que ele pretendia. Então ele simplesmente dizia: não me siga, eu posso não estar te levando a lugar nenhum. Seja você mesmo. Expresse-se honestamente. E talvez essa seja a lição mais profunda de todas. Bruce Lee não queria discípulos. Ele queria libertador, pessoas que encontrassem sua própria verdade, que criassem seu próprio caminho, que se tornassem mestres de si mesmos. Sob o céu, há apenas uma família. Sob o céu, há apenas uma verdade. E essa verdade é você. Hoje, 50 anos após sua morte, o legado de Bruce Lee não está nas técnicas que ele criou. Está na permissão que ele deu. A permissão para questionar, para experimentar, para falhar, para criar algo novo. Ele provou que você não precisa escolher um caminho e segui-lo cegamente. Você pode criar seu próprio caminho. Você pode ser fluido. Você pode ser água. E essa filosofia revolucionou não apenas as artes marciais, mas o mundo. Hoje, MMA, Mixed Martial Arts, é o esporte de combate mais popular do mundo, e é baseado exatamente no que Bruce Lee pregava. Use o que funciona, de qualquer lugar. Mas mais importante que isso, milhões de pessoas ao redor do mundo aplicam a filosofia de Bruce Lee em suas vidas. Empreendedores que rejeitam modelos fixos de negócio, artistas que misturam estilos sem medo, pessoas que vivem autenticamente, sem se conformar com expectativas. Todos eles são água. Todos eles não têm estilo, e por isso todos eles são livres. Porque no final, a arte de não ter estilo é a arte de ser completamente você mesmo, sem máscaras, sem imitações, sem medo de ser diferente. É a arte de olhar para todas as tradições, todos os sistemas, todos os mestres e dizer: obrigado pelos ensinamentos, mas agora eu sigo meu próprio caminho. É a coragem de criar em vez de copiar, de questionar em vez de obedecer, de fluir em vez de ficar rígido. E talvez essa seja a razão pela qual Bruce Lee se tornou imortal.
Não porque ele foi o melhor lutador, mas porque ele foi o mais livre. Ele não pertencia a nenhum estilo. Ele não seguia nenhum dogma. Ele não se limitava a nenhuma tradição. Ele era simplesmente Bruce Lee, único, autêntico, livre. E essa liberdade é o que ele nos deixou, não técnicas, não movimentos, mas a permissão para sermos nós mesmos. A vida é uma constante relação de processo, portanto, não seja assertivo, seja água, meu amigo. Essa foi a última grande lição. Vida não é um destino fixo, não é uma forma final, é um fluxo constante, uma dança entre forma e vazio, entre conhecimento e esquecimento, entre domínio e liberdade. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso, você percebe que a arte de não ter estilo não é sobre luta, é sobre vida. É sobre acordar todos os dias e perguntar: quem eu sou hoje? O que este momento exige de mim? Como posso responder honestamente? É sobre não ser escravo do seu passado, não ser prisioneiro de quem você era, mas ser livre para se tornar quem você precisa ser agora. E isso, no final, é o verdadeiro legado de Bruce Lee. Ele não nos ensinou a lutar, ele nos ensinou a viver, sem estilo, sem forma, como água, livre.